Boa noite, mais uma vez estamos juntos para levarmos até si toda a atualidade parlamentar realizada nas últimas 2 semanas por esta magna Casa do Povo. Da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, o nosso programa hoje vai retratar-lhe o que de mais relevante aconteceu na 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Por este motivo, mantenha-se onde está, porque o Parlamento já está no ar. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, prestigiou a cerimónia de abertura da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, proferindo um discurso centrado em garantir a disponibilidade de Angola em apoiar esta organização interparlamentar regional africana. Não podemos igualmente deixar de reconhecer a importante contribuição da SADC na procura de uma paz duradoura para o nosso país. A história de Angola e a da região da SADC estão, por isso, intimamente ligadas. Por essa razão, devo assegurar-vos que o nosso país continuará firmemente comprometido com uma SADC desenvolvida e verdadeiramente integrada. A manifestação expressa por Fernanda Piedade Dias dos Santos, Presidente do Fórum Parlamentar da SADC, em transformar o Fórum em Parlamento Regional, marcou um dos momentos mais altos do seu discurso na cerimónia da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Permitam-me que, em nome do Fórum Parlamentar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, manifeste a nossa satisfação e profunda gratidão a Sua Excelência, Presidente da República de Angola, por nos honrar com a sua presença nesta cerimónia de abertura da 43ª Assembleia Parlamentar do Fórum. É também por essa razão que aproveitamos a presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, para reiterarmos o nosso pedido e rogarmos a vossa intervenção no sentido de exercer a vossa sábia influência junto dos chefes de Estado e de Governo da SADC, para que na cimeira dos chefes de Estado e do Governo, a realizar-se em agosto do corrente ano, possamos ter a alegria de ver a nossa organização transformada finalmente em Parlamento Regional. Fazemos por isso votos que o mês de agosto se inscreva nos anais da história da SADC como o mês da criação do Parlamento da SADC, sinalizando e simbolizando assim um passo determinante para a união dos seus povos. O lema central da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, aprofundar a integração económica através da industrialização, o papel dos parlamentos, esteve em discussão durante o simpósio com o mesmo tema, que juntou parlamentares dos 12 Estados-membros da região presentes, com o intuito de analisar com profundidade a questão da integração económica regional dos países da África Austral. O Tratado da SADC é bastante elucidativo quanto aos objetivos da integração económica. Estas metas incluem a criação de uma zona de livre comércio com a finalidade de apoiar o comércio intrarregional, o estabelecimento de uma união aduaneira com uma tarifa externa comum, alcançar um mercado comum mediante a definição de políticas comuns sobre a regulação da produção, obter uma união monetária por via da adoção de políticas de convergência macroeconómica, assim como, em última instância, o estabelecimento de uma moeda única, tornando a comunidade numa união económica. Considero que na implementação da estratégia e roteiro da industrialização, a região da SADC deve extrair lições valiosas das economias da Ásia,
que foram capazes de transitar da condição de país de renda baixa para a renda média e daí para a de renda alta. Tudo isto é bom que se reconheça. Foi feito através do desenvolvimento do setor de manufaturação, que se mostrou como a principal fonte e motor do crescimento econômico. Deste modo, tendo como referência o caso asiático, julgo não restarem dúvidas de que a região da SADC devem afastar-se do atual modelo de crescimento econômico baseado no consumo e exportação de commodities e enveredar para o caminho de um desenvolvimento sustentável. Estamos todos de acordo que nós temos um compromisso com as gerações vindouras e cabe-nos a nós adotar medidas graduais para acelerarmos o comércio e as trocas comerciais. Nós vimos a tabela do que é necessário para a industrialização, mas eu gostaria de ver algo sobre educação no centro da análise. Não devemos começar com a industrialização, temos que lidar com a nossa mentalidade, a nossa identidade e garantir que o dinheiro é alocado. Todos os dias na África ouvimos somos corruptos, mas ninguém aponta o dedo aonde é que está essa corrupção e o que é que pode ser feito sobre esta corrupção. Não devemos nos subestimar, não devemos nos enfraquecer, nós devemos pôr este programa avante, porque sim, nós podemos, tal como fizeram os outros, nós também podemos nos industrializar. A equidade do género também esteve em discussão na 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. O Grupo Regional de Mulheres Parlamentares realizou o seu encontro, que contou com um discurso proferido pela primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, deputada Joana Lina Cândido, e pela eleição da presidente desta organização feminina. Alguns sistemas eleitorais continuam a não assegurar uma representação adequada das mulheres nos parlamentos, pelo que me parece ser necessário continuarmos a refletir conjuntamente sobre como aumentar a representatividade de mulheres, atendendo à realidade objetiva, sociocultural e política de cada um dos nossos países. A existência do Grupo Regional de Mulheres Parlamentares é uma clara demonstração do forte compromisso do Fórum Parlamentar da SADC para com as questões do género. Com vista à integração económica e à industrialização, os trabalhos da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral arrancaram com várias análises. Questões de ordem interna e organizacional também foram abordados pelos parlamentares da região. Temos muitos desafios esses que se nos colocam e nós, como fórum parlamentar da SADC, devemos assegurar a sua implementação no fórum e nos nossos países. Gostaríamos também de dizer que insistimos na criação de um programa. Primeiro, insistimos na criação de plataforma em que vão pertencer todos os membros, 2 membros de cada comissão permanente daqui do Fórum do SADC, para tratar assuntos de igualdade de gênero. E daí também poderemos capacitá-los para que façam fincapé nos seus países ou nos nossos países para poder promover a igualdade de gênero. Hoje, se calhar, Sr. Presidente, nós devemos ultrapassar essa questão do género, porque as mulheres, efetivamente, as mulheres hoje ocupam lugares cimeiras nas organizações internacionais, embora em alguns dos nossos países ainda, de facto, a questão do género é colocada. No meu país, por exemplo, Cabo Verde,
nós tivemos um último governo em que havia mais mulheres do que os homens. No nosso Parlamento estamos quase a aproximar 40% das mulheres. Temos mulheres em todas as instituições do Estado. Cremos que é o caminho que também esta região da SADC deve seguir. Aliás, pelas intervenções aqui, já agora, das nossas ilustres deputadas mulheres, portanto, fica claro que efetivamente esta questão de género deve ser ultrapassada, Sr. Presidente. É necessário fazer-se muito mais para aumentar a confiança das partes nas eleições e resultados eleitorais, aumentar a credibilidade das eleições e, desse modo, aumentar o potencial das eleições e a sua contribuição no aprofundamento da democracia nos Estados-membros da SADC. Na base das recentes missões de observação eleitoral realizadas pelo Fórum Parlamentar da SADC, eis os desafios que temos a referir. Primeiro, o baixo e decrescente número de mulheres eleitas para cargos públicos, apesar da adoção das metas estabelecidas no protocolo da SADC sobre o género e desenvolvimento. A fraca participação do género nas missões de observação eleitoral. A necessidade de garantir que os Estados-membros realizem cada vez mais esforços no sentido de assegurar que os contendores nos pleitos políticos beneficiem de igualdade de oportunidade do ponto de vista de acesso aos mídias. Outro elemento remarcável é a necessidade dos Estados-membros melhorarem a alocação de recursos públicos para as campanhas eleitorais, devendo pugnar pelo cumprimento da lei sobre essa matéria para os países que já possuem legislação para este efeito e para que todos os Estados-membros que ainda não tenham evidenciem esforços no sentido da adoção da referida legislação, tornando assim mais equilibrado o campo de jogo eleitoral. Este fórum, como foi dito aqui, precisa também de tratar ações da juventude com muita seriedade. Se calhar criar algum mecanismo para que haja também algum movimento da juventude aqui, tal como existe no Parlamento Pan-Africano. A industrialização, que é um grande desafio, e penso que se conseguirmos concretizar este desafio da industrialização da região, será um grande trampolim para o desenvolvimento da nossa região e do continente de uma forma geral. Mas a reflexão que eu trago é no sentido de que, a nível da nossa região, estamos a bom passo para a integração, mas de uma forma institucional. As instituições estão bem encaminhadas. Mas eu penso que é muito importante que os povos da região sejam os atores principais dessa integração. Porque a integração tem que ser feita pelos povos, não só pelas instituições, mas tem que incluir os povos. O balanço da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC foi positivo. Quem o disse foi o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O balanço da 43ª Assembleia Plenária foi positivo e cada vez mais nós temos um espírito de equipa e estamos todos a trabalhar no sentido de atingirmos os nossos objetivos. Abordamos uma série de questões sociais que afetam os nossos países. É a questão que se refere com a transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional. Devo dizer que ainda não é um dado adquirido, mas temos esperanças que possamos atingir o objetivo pretendido, mas ainda é preciso
muito trabalho, quer perante os governos e os chefes de Estados da nossa região, para quem temos que convencer o mérito das nossas propostas para a transformação e a conveniência de deixarmos de ser a única região que não tem um parlamento regional. Estamos a trabalhar arduamente como equipa e penso que o ambiente está propício para atingirmos os nossos objetivos. A arte e a cultura do nosso país foram exaltadas na 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Como uma boa anfitriã, a Assembleia Nacional proporcionou aos participantes do evento alguns momentos de descontração.
com estes momentos que marcaram a 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, chegamos ao fim do programa O Parlamento. Na próxima quinta-feira estaremos novamente juntos ao longo do Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola para retratar-lhe a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Recordamos-lhes que informações atualizadas você pode ter 24 sobre 24 horas acedendo à nossa página oficial da internet www.parlamento.o. As portas da Casa do Povo estão abertas para todo o cidadão interessado em acompanhar as reuniões plenárias realizadas pelos deputados da Assembleia Nacional. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite. Thank you.